Olá, queridos estudantes, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ensino religioso. Olha só, você, aluno do sétimo ano, nós preparamos uma aulinha bem interessante para você hoje. Vamos ver o que vai rolar na aula de hoje? Vamos lá? Então, olha só, para a aula de hoje nós temos a seguinte temática: a falsa idolatria. Como é que se dá essa questão da idolatria? Então vamos começar a analisar isso na aula de hoje. Vamos ver, dentro disso, religião, a seguinte temática: religião e forma de, olha só, religião e forma de ver e viver bem. Não é só viver bem, é ver a religião acontecendo em nossa vida. É eu perceber as mudanças que vão acontecendo em minha vida. Não é somente participar da igreja, ter uma fé, uma religião e viver bem, mas é eu ver as transformações acontecendo na minha vida e na vida do outro. Isso é o mais interessante, ver e viver bem. Vamos entender melhor o que é essa temática de hoje. Então, olha só, a falsa idolatria. Então, aqui temos dois conceitos, o sagrado e o profano. O que é o sagrado e o que é o profano? Então, olha só, sagrado é algo ou alguém que incentiva a nossa vida sempre para o melhor. Então, sagrado é algo ou alguém que nos sempre incentiva para uma vida melhor. É como um pensamento ou sentimento que nos anima a caminhar sempre para frente, ou seja, mesmo nas dificuldades, eu tenho o apoio de alguém que me incentiva a caminhar. Então, eu tenho o apoio de algo que faz com que eu caminhe. Então, o sagrado é isso. São coisas ou pessoas que fazem com que, mesmo nas dificuldades, eu tenha força para caminhar, tenha força para levantar e caminhar, seguir a minha vida. Então, o sagrado é isso. Pessoal, quando a gente fala sagrado, não é somente aquelas coisas que estão dentro da igreja. Aquilo também são sagrados. Sagrado vem do latim sacrum. Então, sagrado é tudo aquilo que é abençoado. Então, dentro desse conceito, pode haver pessoas sagradas em minha vida também. Por isso, vamos supor, exemplo da Igreja Católica, que tem vários santos. Os santos são pessoas sagradas, ou seja, que fazem com que o exemplo deles, se eu seguir o exemplo daquelas pessoas, ele é a perfeição. Não, ele é uma pessoa que nem eu, mas ele viveu a sua vida para com Deus. Porque ele foi uma pessoa que buscou sempre a Deus. Então a Igreja Católica tem os seus santos porque foram pessoas que buscaram sempre a Deus. E muitas vezes o exemplo dessas pessoas fazem com que os cristãos católicos busquem também a Deus. Mas pode ser que você não seja católico, você seja de uma outra denominação religiosa, você seja um evangélico da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana ou qualquer uma outra denominação. Mas lá dentro, será que não tem ninguém sagrado? Ou seja, um exemplo de pessoa que te leva para Deus? Tem ou não? Então vamos começar a analisar isso. O sagrado é isso, pessoas sagradas são isso. Pessoas que têm um exemplo de espiritualidade e se entrega para Deus de corpo e alma. Então luta para que a obra de Deus se manifeste em nosso meio. Então essas pessoas são pessoas sagradas, porque o exemplo de vida delas faz com que eu me inspire ainda mais para buscar a Deus. Isso existe entre os católicos, isso existe entre os evangélicos ou qualquer outra denominação religiosa. Isso existe.
ou pessoas que simplesmente dizem que não tem religião nenhuma, mas que o exemplo de vida delas é fazer o bem ao próximo. Quando eu faço bem ao próximo, isso faz com que, se eu, dentro de uma visão religiosa, eu seja uma pessoa sagrada. Ou então, por exemplo, que a gente viu lá no texto, sagrado é algo ou alguém que incentiva a nossa vida sempre para o melhor. Se eu não tenho essa ideia de sagrado, de uma pessoa sagrada, mas eu tenho algo que me inspire a buscar a Deus, a Bíblia, por exemplo, é algo sagrado. Por isso que fala a Bíblia sagrada. São escritos que me levam para Deus. A Escritura Sagrada, ela nos leva para Deus. Então aquilo é algo sagrado. Não é qualquer livro. A Bíblia, ela é um livro sagrado, porque ela é um objeto que me leva para Deus. Então, vamos analisar esses conceitos daquilo que é sagrado, que eu tenho na minha casa, ou alguém que seja sagrado, que está presente lá na minha igreja, ou seja, alguém que me leva para Deus. Vamos começar a analisar esses pontos? Então, olha só, essa é uma tarefinha que fica para vocês, começar a analisar objetos que para vocês são sagrados e pessoas que também vocês consideram pessoas sagradas, certo? Vamos voltar lá para o texto? Agora vamos ver o conceito de profano. Esse conceito surge em oposição ao que é sagrado, ou seja, ao contrário de sagrado. Profano é o contrário do sagrado. Ele nos remete à esfera do mal, às impurezas que levam a um contágio, a um estágio de terror. Então, se o sagrado é tudo o que me leva para Deus, o profano será tudo aquilo que me distancia de Deus. Aquilo que faz com que não é Deus que vai se afastar de mim. Sou eu que vou me afastar de Deus, se eu viver uma vida profana, como diz na promiscuidade. Então eu tenho que analisar esses fatos. O que é o sagrado e o profano em minha vida? Qual que tem mais valor numa balança? É o sagrado que pesa mais ou é o profano que pesa mais em minha vida? Então, analise esses fatos. Quando eu falo analise, somos todos nós. Eu analisar, você analisar, caríssimo aluno, todos nós temos que analisar esses fatos em nossa vida, para ver qual que tem mais valor, qual que pesa mais em minha vida, se é o sagrado ou se é o profano, ok? Vamos voltar para o texto? Então, olha só. Segundo Eliade, o sagrado e o profano, eles constituem duas modalidades de ser no mundo, ou seja, sagrado e profano estão presentes no mundo. São duas situações existenciais assumidas pelo homem ao longo de sua história, de sua vida. Então, o sagrado e o profano, ele está em mim, ele está em você. Tem situações que a vida sagrada pesa mais do que a vida profana em minha vida. Mas tem situações que parece que invertem. Na minha, na sua, de qualquer um de nós. Então, Eliade, esse pensador, ele disse que o sagrado e o profano, eles estão presentes no mundo, eles constituem parte de nós. São dois contrários que estão presentes em mim. Assim como o dia e a noite estão presentes na nossa vida, ou o frio e o calor estão presentes em nossa vida, o sagrado e o profano também eles estão presentes em nossa vida. O ódio, o amor, está presente em nós. Às vezes a gente tem tanto ódio de alguém que não quer ver aquela pessoa próximo de nós. Mas às vezes nós temos tanto amor por alguém que a gente não quer se distanciar daquela pessoa. Então, da mesma forma que o ódio e o amor estão presentes em nós, o sagrado e o profano também está presente na vida de cada um de nós.
São situações que refletem a minha vida, as minhas escolhas pessoais. Quais são as escolhas que eu estou fazendo para a minha vida? Eu estou direcionando a minha vida para o sagrado ou estou direcionando a minha vida para o profano? Lembrando que quando eu direciono a minha vida para o sagrado, eu estou direcionando a minha vida para Deus. E quando eu direciono a minha vida para o profano, eu simplesmente estou me distanciando de Deus. Então, vamos pensar em tudo isso, pessoal. Vamos analisar tudo isso em nossa vida. E vamos voltar lá para o texto para ver algumas outras situações. E olha só, religião, vamos ver esse texto, religião e forma de ver e viver bem. Então, são duas situações. A religião é uma forma de ver e viver bem. Todas as religiões, não é somente o catolicismo, não é somente do evangelho, da igreja presbiteriana, são todas as religiões, cristãs ou não. Elas apresentam o lado da vida que não vemos, mas que se mostra, mas elas mostram sempre um ser supremo, um ser superior, onde ele cuida de cada um de nós. Todas as religiões nos apresentam isso. Cristãs ou não cristãs, todas as religiões nos apresentam isso. Um ser superior, uma força que está muito acima de nós e que essa força cuida de cada um de nós. Esse ser supremo, esse ser superior, que algumas religiões chamam Deus, ele cuida de cada um de nós. Então vamos analisar isso, pessoal. Quando eu peço para a gente analisar, é porque muitas vezes a gente se perde tanto no nosso dia a dia. Eu em várias situações eu falo, vamos analisar isso em nossa vida. É porque a nossa vida ela é tão corrida, pode ser que a de você nem tanto, que você ainda é um adolescente, que está no 7º ano, mas que pode já ter uma vida com uma certa rotina corrida. Mas nós adultos temos uma vida, uma rotina diária intensa. E que muitas vezes a gente não para durante o dia para refletir sobre o que Deus fez de tão bom em nosso dia. Muitas vezes a gente não para e faz essa reflexão. A grande maioria que faz isso, geralmente faz ali na hora de dormir. Faz a sua oração, reflete, agradece a Deus pelo dia e pede para que o dia de amanhã seja melhor do que o de hoje. Então são situações que muitas vezes a gente tira um tempinho do nosso dia a dia, que é corrido, para fazer a nossa oração e agradecer a Deus pelo dia que tivemos. E a gente pede para que o dia de amanhã sempre seja melhor do que hoje. Ou seja, então a gente acredita que esse ser supremo, ele cuida de cada um de nós e a gente tem a esperança de que coisas melhores irão acontecer em nossa vida. E que essas coisas melhores é uma manifestação dessa força suprema, desse ser supremo que é Deus em nossa vida. E que Ele vai agir em nossa vida de tal maneira que coisas boas vão acontecer. Então, essa é a nossa esperança para dias melhores, ok? Vamos voltar lá para o texto, então? Então, olha só. E nós o percebemos em todos os momentos de nossa vida, ou seja, quando a gente começa a fazer essas reflexões, nós vamos percebendo que Deus vai se manifestando em vários momentos de nossa vida. Isso quando estamos ocupados com o que precisamos para manter a nossa vida. Olha só, a gente vai percebendo a manifestação de Deus em nossa vida quando a gente direciona a nossa vida para Deus, quando a gente faz esse momento de reflexão e percebe em tudo aquilo que Deus agiu ao nosso favor. Às vezes Deus nos deu um livramento que a gente só vai entender tempos depois. Que a gente, naquela hora,
não consegue entender, ou naquele dia a gente não consegue entender. Mas vai chegar uma situação em nossa vida que a gente vai se tocar. Há uns dias atrás, há uns anos atrás, há uns meses atrás, aconteceu isso comigo e poderia ter acontecido algo ruim. Então eu vou perceber que ali houve uma manifestação de Deus em minha vida. Deus agiu em minha vida de tal forma que Ele não permitiu que coisas ruins acontecessem comigo. Então quer dizer que quando acontecem as coisas ruins comigo é porque Deus não fez nada? Será que é assim? Não, tem coisas que acontecem. Por isso que a gente fala, Deus, Ele nos deu o livre arbítrio para nós decidirmos a nossa vida. Então, muitas coisas que acontecem de ruim em minha vida é porque eu escolhi aquilo para a minha vida. Que nem a gente estava falando agora há pouco, entre o sagrado e o profano. Se eu direciono a minha vida para o profano, isso quer dizer que vão acontecer coisas em minha vida que não são tão agradáveis a Deus. Para mim pode até ser agradável, mas será que para Deus é agradável? Então, tudo isso é determinado pelas nossas escolhas. Quando eu escolho agir de uma maneira, é a decisão minha, não é a decisão de Deus. Deus me dá o livre-arbítrio para escolher aquilo que eu quero para a minha vida. E são essas escolhas que vão fazer com que eu perceba a manifestação ou não de Deus em minha vida. Porque eu vou estar me aproximando ou me distanciando de Deus. Então, vamos analisar esses fatos, certo? Vamos voltar lá, então? Então, olha só. No entanto, mas também, olha só, em momentos em que, olhando para dentro de nós mesmos, quando a gente começa a refletir, a gente olha para dentro de nós mesmos, ocupamos pensamentos e sentimentos em alguém, olha só, alguém, Deus, essa força suprema, esse ser supremo e soberano. Então, quando ocupamos pensamentos e sentimentos em alguém que pensa em nós e cuida de nós, olha só, Deus, além de pensar em nós, Ele também cuida de nós. Por outro lado, quando idolatramos ou adoramos coisas passageiras, situações breves que acontecem em nossa vida, como bens materiais, artistas ou modismo, as modinhas da época, nós estamos desrespeitando a santidade das coisas sagradas e violam-se as regras religiosas. Então é isso. Quando nós idolatramos não a Deus, mas as coisas supérfluas da nossa vida, coisas momentâneas, então nós estamos nos distanciando do sagrado. Então, analisar esses fatos ele é interessante, pessoal, porque a gente passa a perceber o que é mais importante em minha vida. Aquilo que acontece corriqueiramente, mas que é passageiro, ou aquilo que acontece em minha vida, que é uma manifestação de Deus e que eu sei que aquilo é para o meu bem. Então, analisar o sagrado e o profano em nossa vida faz com que eu perceba quais são as escolhas que eu estou fazendo. As escolhas, elas vão gerar em mim um prazer momentâneo, algo assim que vai me dar muita alegria momentânea, ou vai me dar uma felicidade que vai me preencher de uma forma com que aquilo vai fazer com que eu perceba que é uma manifestação de Deus. Então, analise esses fatos e vamos voltar lá para o texto para dar continuidade à aula. Então, olha só. A manifestação do espírito religioso. Vamos ver então. A vida religiosa não é somente quando a gente fala vida religiosa, é a nossa relação com Deus. A vida religiosa começa quando nós aceitamos a presença de um ser superior, onde ele quer
participar da nossa vida. Deus, ele não tem aquela passagem bíblica que diz: eis que estou à porta e bato? É mais ou menos isso. Deus, ele não entra em nossa vida se nós não permitirmos. Deus, ele quer participar da nossa vida, mas ele só vai entrar em nossa vida se cada um de nós permitirmos que ele participe da nossa vida. Ele quer participar, mas a decisão se ele vai participar ou não é minha, porque Deus me deu o livre arbítrio para tomar as decisões da minha vida. Então, as três religiões monoteístas. Monoteísmo é uma palavra grega, mono significa um, theos ou teísmo, Deus. Ou seja, as três religiões que acreditam em um único Deus são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E elas consideram sagrados e dignos de respeito alguns lugares, templos e pessoas. Então essas três religiões consideram locais, consideram sagrados e dignos de respeito alguns lugares, ou seja, alguns locais, Jerusalém, a Palestina, Israel, templos religiosos, pessoas também são consideradas sagradas. Seus seguidores se reúnem nestes lugares sagrados para suas celebrações religiosas, onde eles comemoram as datas especiais. Como o ser superior ou Deus se comunica às pessoas? Os judeus e cristãos, olha só, eles encontram no livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada, que Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, aquilo que nós já vimos. Isso também significa, para as grandes religiões, que cada pessoa ela é única e participa do caráter sagrado da vida divina. Então, cada pessoa, além de ser única, ela foi criada por Deus, então ela participa do caráter sagrado da vida divina. Por isso, mostram o aspecto sagrado do ser humano e afirmam que todos os indivíduos devem ser respeitados e devem viver em paz. Todos nós, seres humanos, devemos ser respeitados e devemos viver e conviver em paz. Devemos respeitar as pessoas e seus direitos como seres humanos, mesmo com suas diferenças culturais, religiosas, origem ou de condição social. Ou seja, Deus não olha para nada disso. Deus olha somente para a sua criação. E devemos respeitar e cuidar da criação de Deus. Vivemos entre seres humanos que merecem e necessitam ser respeitados, sempre. A maneira de manter nosso relacionamento com o ser superior está ligado ao nosso bom relacionamento para com as pessoas. Se eu respeito o próximo, eu estou respeitando a Deus. Então, olha só, a vida humana ela é iluminada pela presença do divino. Quem tem fé e acredita em Deus transforma toda a sua vida. Sua maneira de viver não deve só ser vista pela forma como participa de celebrações religiosas, as orações ocultas, mas a maneira de viver da pessoa ela tem que estar direcionada para Deus. Existem os lugares próprios para esses momentos, os chamados templos ou lugares especiais ou momentos e datas para essas ações sagradas. Então existem situações que a gente se reúne na igreja, no templo, ou muitas vezes na casa de alguém que a gente vai lá fazer oração. Então esse é um momento sagrado. Pessoal, o momento sagrado ele deve ser constante em nossa vida. Não é somente ali no templo. Eu não tenho uma vida religiosa somente dentro da igreja. Eu tenho que ter uma vida religiosa fora da igreja, no meu dia a dia, no meu cotidiano, na escola, no meu trabalho, onde quer que seja, eu tenho que ter uma vida religiosa. Quando eu digo eu tenho que ter uma vida religiosa, é porque eu estou me referindo
dos cuidados para com a criação de Deus. Se eu tenho cuidado para com a criação de Deus, se eu tenho consciência de que eu tenho que preservar a criação de Deus, eu estou tendo uma vida religiosa. Porque eu estou fazendo o possível para que a criação de Deus seja preservada e, acima de tudo, seja cuidada e amada. Eu tenho que amar o próximo, até isso é que a gente fala lá, é um mandamento bíblico. Amar ao próximo como a si mesmo. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e devemos amar ao próximo como a si mesmo. Como que eu vou amar a Deus se eu não sou capaz de amar a criação de Deus? Então, reflita sobre isso. Lembrando que dentro da nossa aula tem uma atividade que vocês irão fazer. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.